Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal e vamos continuar falando lá do concurso de Cachoeirinha aqui no estado de Pernambuco, certo? Já fizemos análise do edital e vamos abordar alguns pontos interessantes. Alguns inscritos comentaram aqui no nosso canal, certo? Se eu não me engano foi Maria e Evanilson e falaram o seguinte: professor, responda questões de nível fundamental, responda provas de nível fundamental, e esse vídeo ele vai exatamente para quem quer concorrer para os cargos de nível fundamental. A banca ADMTEC, não só a ADMTEC, certo? Muitas bancas seguem esse padrão, mas a ADMTEC principalmente não faz distinção. Se você vai fazer uma questão para nível fundamental e uma questão para nível médio da banca ADMTEC ou uma questão para nível superior, é o mesmo nível, certo? Já foi aquele tempo onde o aluno ia fazer um concurso de nível fundamental e as perguntas de matemática era: Joãozinho tem 10 laranjas, chupou 5, quantas laranjas? Não existe mais isso, certo? Agora, prova de concurso, nível fundamental, nível médio, nisso é praticamente a mesma coisa na parte de matemática, não muda nada. Na ADMTEC é que não muda mesmo, até o conteúdo programático é o mesmo, certo? E aqui a gente vai trazer algumas questões do último concurso da ADMTEC, nível fundamental e nível superior, e vamos fazer uma comparação dessas questões dos conteúdos que mais aparecem na prova. Quais são eles? Porcentagem, média e geometria. Eu peguei uma questão de porcentagem, vamos ver aqui, ó, tá aqui a questão, certo? Eu peguei uma questão de porcentagem do nível fundamental, uma questão de porcentagem do nível superior, uma questão de geometria do nível fundamental, uma questão de geometria do nível superior, uma questão de média do nível fundamental e uma questão de média do nível superior. E vamos comparar essas questões, certo? Vamos fazer uma análise, porque no edital, os mesmos tópicos de matemática do nível fundamental é os mesmos tópicos de matemática do nível médio e superior, tá? E uma das grandes perguntas que os alunos sempre fazem é: professor, o que estudar? O que estudar? E eu sempre falo: melhor estudo é você fazer uma análise da banca com provas anteriores, ver o que mais a banca cobrou. Então, você que vai estudar para a ADMTEC, especialmente Cachoeirinha, porcentagem é certeza. A gente tem duas certezas na vida: a morte e que a ADMTEC vai colocar questão de porcentagem na prova. Não tenha sombra de dúvidas, certo? Mas sem mais delongas, vamos olhar as questões aqui. Antes da gente começar a ver as questões, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Compartilhe o vídeo, faz teu comentário. Professor, faz questão de tal conteúdo, de geometria, de volume, de juros simples, composto, que a gente vai fazer até a data lá do concurso de Cachoeirinha. Tudo bem assim? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos superior para o cargo de odontólogo e aqui fundamental para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Todas as duas questões de porcentagem. A primeira questão de nível superior fala o seguinte: observe, uma concessionária possui 250 veículos em seu estoque, dos quais 32% possuem motorização 1.0. Assim, é correto afirmar que o total de veículos com essa motorização nessa concessionária corresponde a 93 unidades. Veja, para a gente chegar nesse resultado, eu tenho que calcular quanto é 32% de 250. Então, vamos calcular aqui, ó, 32% de 250. Como é que eu faço esse cálculo? Muito simples, basta só multiplicar 250 vezes 32. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, fica 0, sobe 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, fica 5, sobe 1, 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Fazendo o processo de adição, número abaixo de número, nós vamos ter 0, 0, 0, 0 mais uma vez, sobe 1, 8. Agora vem um momento mais importante, que é o posicionamento da vírgula. Toda vez que eu estou fazendo o cálculo de uma porcentagem através de uma multiplicação, eu tenho que colocar duas casas decimais no final da minha multiplicação. Então o resultado deu quanto? 80. E ele está dizendo que corresponde a 93 unidades. Falso, errado. Não corresponde a 93 unidades, corresponde a 80 unidades. E aí a gente chega para a questão de nível fundamental. Ele fala o seguinte, ó: o produto da multiplicação de 5% por 5% é menor que 0,8.934. Aí nesse caso temos que multiplicar números em representação de porcentagem. Mas quando eu estou multiplicando números que está na forma de porcentagem, primeiramente eu tenho que transformá-lo na forma decimal. Então vamos lá. Então 5%
Em decimal, ele é a mesma coisa que 0,05. Consequentemente, 5% vezes 5%. Vou escrever aqui, ó, 5% vezes 5% é a mesma coisa que 0,05 vezes 0,05. 5 vezes 5 corresponde a 25. E agora eu vou só observar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, duas casas decimais. O resultado da minha multiplicação terá 4 casas decimais. Então a gente vai ficar com 0,0025. Este é o resultado da multiplicação. E ele está dizendo que é um valor menor que 0,89. Sim, é um valor menor que 0,89. Então perceba, foram duas questões de porcentagem. Uma de nível superior e uma de nível fundamental. E o mesmo nível, certo? Se você observar, a de nível fundamental, dependendo da situação, poderia exigir até um grau maior de raciocínio, porque ele queria que você fizesse a multiplicação das porcentagens. Isso não é uma coisa comum de fazer. No caso, você pegar um número e descobrir uma porcentagem é uma coisa que a maior parte das pessoas fazem no cotidiano. Agora, multiplicar duas porcentagens, não. Então perceba que, reforço, foi-se o tempo onde questões de nível fundamental era 2 mais 2 e 3 mais 3, tá? A DMTEC é muito criteriosa nesse ponto. Vamos a mais outra. Questão de média, média aritmética. Primeira questão, nível superior, odontólogo. Segunda questão, nível fundamental, auxiliar de serviços gerais. Então perceba, primeira questão, considere 3 indivíduos cujas idades são respectivamente 10, 12 e 20 anos. Assim é correto afirmar que a idade média das pessoas desse grupo é inferior a 13,2. Então a média aritmética nada mais, nada menos que eu somar os meus elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então vou somar 10 mais 12 mais 20 e vou dividir pela quantidade, nesse caso 3. 10 mais 12 mais 20 vai dar exatamente 42. Concorda? 42 dividido para 3, vamos fazer aqui o nosso cálculo. 42 dividido para 3. 1 vezes 3 é o próprio 3, sobra 1. 1 não divide, eu baixo 2. Qual número eu multiplico 3? Chega em 12, é o 4. 4 vezes 3 é 12, para 12 nada. Então a questão está dizendo, ó, inferior a 13,2, errado. É superior a 13,2. Tudo bem assim? E agora vamos à questão de nível fundamental. Veja que a questão de nível fundamental vai ser exatamente a mesma coisa, até exigindo um pouco mais de reflexão. Veja, ele fala, considere os números, considere um conjunto de dados que compreende os seguintes números. 1, 2, 5, 7, 6, 8 e 9. A partir dessas informações é correto afirmar que a mediana, ele faz duas perguntas aqui, ó, a mediana desse conjunto é igual a 6 e a média é inferior a 5,893. Primeiramente, a mediana. O que é a mediana? É o termo central. Organizar os elementos em ordem decrescente, do menor para o maior, e pegar o termo central. Quando a gente observa aqui, ele já está em ordem crescente, do menor para o maior. Então, o termo central vai ser quem? O 6. A mediana é igual a 6? Sim, a mediana é igual a 6. Agora falta confirmar a média. Como é que eu faço para descobrir a média? Vou somar todos os elementos. Com muito cuidado, ó. 1 mais 9 é 10. 2 mais 8 também é 10, então já temos 20. 5 mais 7 é 12. 20 mais 12 é 32. Mais 6, 38. Então será 38 dividido pela quantidade de números que eu tenho aqui. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 números. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 38 dividido por 7. Qual número eu multiplico 7? Chega perto de 38. É o 5, que vai dar 35. Subtraindo sobra 3. 3 não divide, eu vou ter que colocar um 0 e uma vírgula. Qual número eu multiplico 7? Chega perto de 30. É o 4, que vai dar 28. Então não preciso nem me preocupar mais com a divisão. Vai dar 5,4 e a divisão prossegue. Aqui ele está dizendo, é inferior a 5,8? Sim, é inferior a 5,8. É 5,4, certo? Então, veja mais uma vez outro exemplo. Melhor referência não há. Pegamos a última prova da DMTEC, que foi desse ano, 2022, lá do município de Lagedo. Você pode entrar lá no site da DMTEC e pegar provas de nível fundamental e nível superior e compare para você ver. Muitas questões de nível fundamental vai ser até mais difíceis que a de nível superior, tá? E vamos à última questão.
que foi uma questão de geometria. Fizemos a comparação usando questões de porcentagem, questões de média aritmética. Agora vamos fazer uma questão de geometria espacial. Veja só o que fala. Consideramos o valor de π igual a 3,14, então o volume de uma esfera com raio igual a 15 metros será maior que 14.115 metros cúbicos. Primeiramente, a gente tem que lembrar qual é a fórmula de cálculo do volume da esfera. É 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3, certo? Aí veja a questão de nível fundamental. Se considerarmos o valor de π igual a 3,14 e uma esfera de raio igual a 77 metros, terá um volume maior que 1.933.439 metros cúbicos. Vou utilizar a mesma fórmula. 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Vou substituir os valores em ambas as questões. Perceba que na primeira questão, o valor de π é 3,14, o raio a questão falou que é igual a 15, e tudo isso será dividido por 3. Na segunda questão também será a mesma forma, 4 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, que é 77, só que tem que ser elevado ao cubo, dividido por 3. Então veja que foram questões idênticas, certo? Onde vai fazer a aplicação da fórmula para chegar no resultado. Então perceba, você que vai estudar para nível fundamental tem que ter uma boa preparação, certo? Então, reforço mais uma vez, candidatos nível fundamental, nível médio e nível superior que estudam para a banca ADMTEC, especialmente para esse concurso de Cachoeirinha, não importa as questões, serão todas no mesmo grau de dificuldade, certo? Se você quer que a gente faça solução de provas, de conteúdo, comenta aqui nesse vídeo, professor, responde tal prova, responde tal questão, que a gente vai trazer aqui com o maior carinho no nosso canal e solucionar muitas questões da banca ADMTEC até a data do concurso lá do município de Cachoeirinha. Tudo bem assim? Lembrando a você, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal para ajudar no crescimento do nosso canal e estimular vídeos futuros. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima!